Sandra, essas 5 pessoas tinham relação direta aí com os laudos que atestavam que a barragem era segura. 3 pessoas foram presas aqui em Minas Gerais hoje de manhã, 2 em Belo Horizonte e 1 em Nova Lima, região metropolitana aqui da capital. E 2 engenheiros de uma empresa alemã que presta serviço para a Vale, inclusive fez 2 vistorias na barragem no ano passado, foram presos em São Paulo. O Ministério Público e os investigadores da polícia, eles apuram se esses documentos técnicos foram fraudados de alguma maneira. Vamos acompanhar mais detalhes dessa prisão de hoje, agora na reportagem do Bruno Tavares. A justiça determinou a prisão de 5 pessoas. Em Minas, foram presos o geólogo da Vale, César Augusto Paulino Grandchamp, o gerente de meio ambiente corredor sudeste da Vale, Ricardo de Oliveira, e o gerente executivo do complexo Paraupeba da Vale, Ricardo Arthur Gomes de Melo. Em São Paulo foram presos os engenheiros André Yassuda e Makoto Namba. Os 2 trabalhavam nessa empresa alemã com sede na cidade. Houve busca na empresa, nas casas, no carro, no depósito do apartamento. Foram apreendidos celulares, computadores, alguns laudos, todos os documentos que podem ajudar em alguma coisa. Foram os engenheiros André Yassuda e César Augusto Grandchamp que atestaram por 2 vezes no ano passado que a barragem da mina do Córrego do Feijão era segura. O que os investigadores querem saber agora é como essas inspeções foram feitas. E se é possível que os engenheiros não tenham encontrado nenhum sinal de que a barragem corria o risco de se romper. Os 2 engenheiros presos em São Paulo e os documentos apreendidos aqui foram levados de avião para Minas no fim da manhã. Em nota, a empresa Tuvsud Brasil confirmou que fez 2 inspeções na barragem de Brumadinho no ano passado. Uma revisão periódica de segurança em junho e uma inspeção regular de segurança em setembro. A empresa diz ainda que, devido às investigações em andamento, não vai se pronunciar e que está fornecendo as informações solicitadas pelas autoridades. Também em nota, a Vale informou que colabora com as autoridades e permanece contribuindo com as investigações para a apuração dos fatos. Os engenheiros presos em São Paulo chegaram há pouco aqui em Belo Horizonte, a sede do Ministério Público, esse prédio aqui atrás. Portanto, 5 já estão aqui, eles devem ser ouvidos formalmente hoje. Essa prisão temporária foi decretada por 30 dias. Agora, os promotores, eles querem saber como o laudo feito em setembro não encontrou nenhum sinal de que a barragem poderia se romper 3 meses depois. A gente não conseguiu contato dos presos aqui. Sandra. Ok, Liliana Junger, obrigada. Em Nova York, pelo menos 2 escritórios de advocacia já moveram uma ação pública contra a Vale por causa do rompimento da barragem em Brumadinho. A correspondente Sandra Coutinho tem mais detalhes e fala com a gente ao vivo. Sandra, boa tarde para você. O que é que diz essa ação, esse processo? Boa tarde para você também, Doni, para a Sandra e para todo mundo. Olha, a ação coletiva aberta num tribunal aqui de Nova York acusa a Vale de mentir aos investidores sobre o risco do rompimento da barragem de Feijão. O processo afirma que os investidores foram lesados com os prejuízos provocados pelo desastre que revelou a real situação da empresa. As 2 firmas de advocacia que protocolaram a ação também acusam individualmente o presidente da Vale, Fábio Schvartsman, e o diretor financeiro Luciano Ciani de enganar os investidores. As ADRs da Vale na Bolsa de Valores aqui de Nova York operam neste momento em alta de 4,5%. Os papéis da empresa foram os mais negociados no pregão de ontem, um volume de 150 milhões de dólares, e tiveram uma queda acentuada de 18%. Os investidores queriam se livrar dos papéis. Na sexta-feira, o tombo tinha sido de 8% na Bolsa de Nova York. Sandra, Doni. Sandra Coutinho, obrigado pelas informações. E em São Paulo, a Bolsa de Valores abriu os negócios hoje em alta depois da queda de mais de 2% ontem, reflexo da forte baixa das ações da Vale por conta do acidente em Brumadinho. As ações da mineradora Vale, que ontem caíram 24%, hoje operam em ligeira alta de 3,60% neste momento. O Ibovespa também registra uma alta de 0,83% agora.
O Conselho de Governo se reuniu hoje em Brasília para discutir mudanças na política nacional de segurança de barragens. A gente vai a Brasília, então, falar com Gioconda Brasil, que acompanhou. Gioconda, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. A reunião foi comandada pelo presidente em exercício Hamilton Mourão, porque o presidente Jair Bolsonaro está hospitalizado em São Paulo. Essa reunião foi para tratar exclusivamente da situação em Brumadinho e uma das conclusões do governo foi a seguinte: o governo vai priorizar a fiscalização de 3.386 barragens, sendo que dessas, 205 guardam resíduos minerais, como a barragem 1, que rompeu na sexta-feira passada. Depois da reunião, os ministros deram uma entrevista coletiva e, de acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, esse trabalho de fiscalização vai começar imediatamente, mas, segundo ele, não há um prazo para marcar a finalização desse trabalho de fiscalização. Essa reunião do Conselho de Governo, o foco dela foi a Política Nacional de Segurança de Barragens. Veja na reportagem. Uma sequência de acidentes em açudes e barragens da região Nordeste entre 2008 e 2009 foi o que deu origem à Política Nacional de Segurança de Barragens. Na época, não havia informações organizadas a respeito do número nem do tipo de barragens existentes no país. A lei que institui a Política de Segurança é de 2010. Definiu responsabilidades e atribuições para os órgãos de governo e para os empresários, que controlam a exploração dos recursos naturais. A lei criou o Sistema Nacional de Informações, obriga que as empresas, chamadas de empreendedores, criem um sistema de segurança contendo um plano de ação de emergência e, no artigo 10, determina a revisão periódica de segurança com o objetivo de verificar o estado geral da barragem, entre outros aspectos, as alterações das condições terrenas para onde a água ou os resíduos podem escorrer. Com base nessa lei, foram estabelecidos os critérios que definem a categoria de risco e o dano potencial das barragens. Mas o governo reconhece que muito do que está no papel não se aplica na prática e afirma que a Política Nacional de Segurança de Barragens precisa ser revisada. Uma das mudanças é aperfeiçoar a categorização e a classificação das barragens para separar as que são as mais urgentes, que precisam de uma vistoria imediata, das que podem esperar. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou que a pasta dele vai priorizar a fiscalização de 200 de barragens. Rejeitos minerais são 205 barragens, segundo o relatório de segurança de barragem elaborado pela ANA, compilado pela ANA em 2017, que estão na situação de dano potencial associado alto ou risco alto. Essas, evidentemente, serão priorizadas pelo Ministério de Minas e Energia, como as demais do governo federal por cada um dos seus órgãos fiscalizadores. Outro ponto que pode ser revisto é o sistema que reúne os dados das inspeções feitas pelos empreendedores. Hoje, o ministro Gustavo Canuto disse que o governo pode aumentar o número de fiscais para verificar as condições de segurança das barragens. O ministro também afirmou que espera que, com a publicação de hoje no Diário Oficial da União da resolução, os órgãos fiscalizadores consigam cumprir o que está previsto na lei, ou seja, impeçam ou retirem da área logo mais próxima das barragens e das minas qualquer instalação ou estrutura que não esteja diretamente relacionada à operação das minas. A gente lembra que logo abaixo da barragem número 1 de Brumadinho, que rompeu na sexta-feira, havia um refeitório onde 300 funcionários da Vale estavam almoçando e foram atingidos pela onda de lama. Quem também deu entrevista coletiva agora há pouco foi o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele que hoje se reúne com executivos da Companhia Vale do Rio Doce, e ele relatou as ações que a mineradora afirma que vai tomar. Recebi ontem à noite informação do governador de Minas Gerais que a empresa Vale já se comprometeu a desativar todas as barragens que se encontram a montante em seus empreendimentos e, caso isso não seja possível, construir barragens de contenção para que não ocorra nenhum tipo de acidente com dano à vida humana.
Já o chefe da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzoni, disse que não há condições de o governo intervir na direção da Vale. Ele disse que isso não seria desejável, um sinal desejável para o mercado. Como a Vale já foi uma empresa estatal, o governo possui um tipo de ação chamado Golden Share, uma ação especial. No entanto, Onyx Lorenzoni disse que esse tipo de ação não permite que o governo intervenha na direção da empresa. Doni. Gioconda, obrigado. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai procurar empresas estrangeiras para conhecer técnicas mais seguras para armazenar rejeitos de minérios. A informação é da Andréa Sadi, que fala com a gente ao vivo agora. Sadi, boa tarde. O que mais você apurou por aí? Oi, Doni. Sandra, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. O ministro Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, disse que vai buscar essas empresas estrangeiras para discutir técnicas alternativas para o armazenamento de rejeitos de minério, que são resultantes da mineração. O que ele disse? Que ele conversou com o ex-secretário de Mineração do Estado de São Paulo, que o aconselhou a procurar até 3 empresas estrangeiras para discutir essas técnicas alternativas, outros métodos do que é usado em Minas Gerais. O que é usado em Minas chama alteamento a montante, no qual se constroem degraus com o próprio material de rejeito. Essa técnica alternativa seria um armazenamento seco de rejeitos. O ministro disse que quer ouvir os argumentos a favor, também os argumentos contrários a este modelo. Lembrando que Ricardo Salles, ele está coordenando esse gabinete de crise, de riscos em relação à tragédia de Brumadinho, e na sexta-feira esteve no local para acompanhar os resultados ali, enfim, dessa tragédia. Doni, Sandra. Obrigado, Sadi. A gente muda de assunto agora, a gente fala do presidente Jair Bolsonaro, que se recupera bem da cirurgia feita ontem para a retirada da bolsa de colostomia. A gente vai conversar então com César Menezes, que está no Hospital Albert Einstein. César, boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Doni. O presidente Jair Bolsonaro continua internado na UTI do Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. O fato de ele estar na UTI é absolutamente normal. Bolsonaro passou por uma cirurgia pesada ontem, que durou 7 horas, faz menos de 24 horas que ela terminou. Então, o fato de ele estar com cuidados intensivos é absolutamente normal. Ele ainda não começou a fazer caminhadas pelo quarto, mas está consciente, está bem. Até deu notícia hoje pela internet, numa rede social. Ele disse que estava bem, agradeceu os profissionais que cuidaram dele até aqui e agradeceu também as orações pela recuperação dele. Recuperação que vai bem. Veja na reportagem de Graziela Azevedo. Foi uma noite de recuperação ainda na UTI, mas segundo um dos médicos da equipe, o presidente Jair Bolsonaro passou muito bem. O boletim médico divulgado hoje de manhã informou que o presidente apresenta boa evolução clínico-cirúrgica, não apresentou sangramentos ou qualquer complicação. Permanece sem febre e sem disfunções orgânicas. Mantém jejum oral, recebendo analgésicos para controle da dor, hidratação endovenosa e medidas de prevenção de trombose venosa. Ainda segundo o boletim médico, a reintrodução da alimentação por via oral vai acontecer devagar e sempre depois de avaliações da equipe. As visitas estão suspensas e só a primeira-dama Michele Bolsonaro e os filhos podem estar com o presidente. Os cuidados são intensos nas primeiras 48 horas depois da cirurgia de ontem, que foi mais extensa e mais demorada que o previsto. A operação durou 7 horas porque havia muitas aderências no abdômen. Além de descolar esses tecidos, os médicos retiraram a bolsa de colostomia e optaram por retirar também 25 centímetros do intestino grosso, parte que estava afetada pelo uso da bolsa. Depois, a ponta do intestino grosso, que estava isolada, foi ligada diretamente ao intestino delgado, que é mais irrigado com sangue, o que ajuda na cicatrização e pode prevenir complicações. Segundo o porta-voz da presidência, se tudo correr conforme o previsto e os médicos liberarem, Jair Bolsonaro começará a trabalhar devagar aqui mesmo, num gabinete montado no hospital e que tem os equipamentos básicos para despachar e receber auxiliares do governo. Então, na quarta-feira, em torno de 9, 10 horas da manhã, ele retoma legalmente a função de presidente da nossa República.
Essa sala de trabalho que foi montada para o presidente Bolsonaro aqui no Hospital Albert Einstein, fica numa sala só com 3 ambientes, é bem ao lado do quarto que ele ocupa aqui. Além dos equipamentos que foram colocados lá para ele, foi instalada uma rede de internet dedicada, isso quer dizer exclusiva para a presidência. Como todos os assuntos da presidência da República são sigilosos, só o presidente e os seus assessores, ministros que estão ou vierem aqui, vão ter acesso a essa rede. Sandra, Doni. César Menezes, obrigado pelas informações. Milhares de voos foram cancelados no meio oeste dos Estados Unidos por causa de uma tempestade de inverno. As autoridades estão preocupadas principalmente com o frio extremo. Em Chicago e em Milwaukee, a temperatura pode chegar a 20 graus negativos. As escolas vão ficar fechadas. Entre ontem e hoje, 2.000 voos foram cancelados. Em alguns lugares, por causa do vento, a sensação térmica é de 40 graus abaixo de zero. Já aqui no Brasil, é o calorão que está dominando todas as regiões.